Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Oremos. Bendito Pai Celestial, nós te rendemos imensas graças esta manhã, pelo dom de podermos levantar dos nossos leitos, ouvindo pássaros cantando, ouvindo o ruído dos motores dos carros. Te damos graças ao nosso Deus, porque sentimos que estamos num novo dia. E neste novo dia, queremos te entregar o nosso ser, as nossas vidas. Queremos estar mais próximos de Ti, ó Pai, quanto possível. Mas nós sabemos que a nossa condição pecaminosa nos coloca cada vez mais distantes de Ti, porquanto nós não temos feito aquilo que é aprazível, aquilo que é aceitável, aquilo que é, na verdade, o nosso Deus, do Teu aprovo. Aquilo que Tu aprovas, nós não fazemos, mas aquilo que Tu reprovas, Senhor, nós fazemos, sim. Venha nos perdoar, Senhor nosso Deus, tudo aquilo que nós tenhamos feito de errado contra Ti, contra o nosso próximo, contra a natureza e contra nós mesmos, por pensamentos, por palavras, por obras e por omissões. Aceite, Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, perdoar-nos, porque senão, se o Pai não nos perdoar, tal como disse o Teu servo no passado, se Tu observares as iniquidades, contando-as uma a uma, ninguém subsistirá. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Nosso Deus, venha e coloque o Teu Espírito Santo nas nossas vidas para que ande conosco este Espírito Santo ao longo deste dia. Faça-nos escapar, Senhor nosso Deus, do laço do passarinheiro. Faça-nos escapar, Senhor nosso Deus, de todas as ratoeiras que são colocadas para nós cairmos nelas. Pelo contrário, mostre-nos como o escritor do hino evangélico assim o disse em Umbundo. Venha, Senhor nosso Deus, fazer-nos escapar. Nós te pedimos, ó Deus, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ensinara aos seus primeiros discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, o lecionário propõe para nós hoje, dia 10 de junho de 2023, sábado, portanto, o texto, ou temos dois textos em Romanos capítulo 3, versículo 23 e Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas nós queremos ler apenas o versículo 23 do capítulo 3 da epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Assim nós lemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou repetir: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Palavra do Senhor. Oremos. Eterno e Criador do gênero humano, Autor da vida eterna e Consumador da nossa fé, Nesta manhã, Senhor, nós te rendemos graças por
ouvirmos a Tua instrução, a Tua palavra, ó Deus. Esta palavra que para muitos significa muita coisa também, mas para nós é através da palavra que nós somos salvos do nosso pecado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, venha e inclina os teus ouvidos aos nossos rogos. Nesta manhã estamos pensando daqueles que, deixando o mundo dos vivos, estarão a descer a cova, Senhor, onde os seus corpos vão repousar. Senhor nosso Deus, entregamos a família da nossa irmã Diaconisa Felicidade, a irmã Delfina Chipuca, por ter perdido a sua tia. Voltamos-nos para Ti, chamando, Senhor, o Teu consolo, o Teu conforto para a família Chocombongue e também o número do colégio de pastores da IECA que estão descendo para Benguela, para o Lubito, para poder amanhã participar das exéquias fúnebres. Nosso Deus e nosso Pai, a todos possas aconchegar. Nosso Deus e nosso Pai, coloque a Tua mão sobre tudo aquilo que nossas mãos, nossas mentes, nossos olhos e sobretudo aquilo que Tu nos dás a realizarmos. Coloque a Tua mão sobre isto. Olhe, ó Senhor nosso Deus, para os estudantes angolanos no exterior. Muitos com bolsas, outros sem bolsa, estão a contar com o apoio dos seus pais. E agora com o custo de vida aqui que está galopante, Senhor, está impossível, acredito eu. Mas Tu és o Pai de toda a Tua criação. Por isso, toque as nossas vidas, Senhor. Também queremos entregar a mãe do nosso irmão Luiz dos Santos, a mãe que na verdade agravou o seu quadro de diabetes e que voltou para o hospital. Pedimos ao nosso Deus que a Tua graça e a Tua bondade possa estar com esta mãe. Também trouxemos ao Teu trono da graça, Senhor nosso Deus, a nossa mamã Maria, ao pé da igreja, a mãe Maria Savihemba, o pai Jonas e sua esposa. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor nosso Deus, o nosso irmão Paulo. Entregamos, Senhor nosso Deus, aqueles que, desafiados pelos dias, os nossos anciãos e anciãs, coloque a Tua mão sobre eles. E estes que têm uma saúde efêmera, dê-lhes vigor e forças, ó Senhor. Nesta manhã, ó nosso Deus, Te pedimos que venha e andes conosco em tudo. Te pedimos isso nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite.
O lecionário traz-nos a proposta do tema que diz que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Deus ama a humanidade sem medida. Porém, uma grande barreira impede esse relacionamento com muitos. As práticas pecaminosas, pois, conforme lemos, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 2. Muitas vezes a pessoa ora, clama, mas não obtém resposta. Se não nos libertarmos do pecado, estaremos afastados de Deus permanentemente. E todos nós cristãos sabemos de facto o que é que acontece quando Deus, na verdade, está irado conosco por causa do pecado. No livro sagrado, o israelita não faz distinção entre a ação e aquele que a realiza. Uma ação é sempre a expressão daquele que a faz. É, pois, um julgamento sobre sua pessoa. A tendência nos nossos dias, e também a mesma tendência no tempo em que a Sagrada Escritura foi escrita, é de que era fácil nós encontrarmos ou arranjarmos o subterfúgio dos nossos erros, do nosso pecado, da nossa condição pecaminosa. Nós, na verdade, podíamos e podemos ouvir milhares e milhares de pessoas ainda hoje a dizer que eu se fiz é porque Satanás. E ele não vai conseguir te dizer estava onde, estava à direita, à esquerda, à frente, atrás, em cima ou embaixo. Onde é que Satanás estava? Por isso, o hebreu, o israelita, o judeu é peremptório em dizer que, na verdade, uma ação não é e nunca esteve fora realmente do indivíduo que a pratica. Para compreender a noção do pecado no Antigo Testamento, é preciso voltar à fonte da ação, isto é, ao homem que age. Não temos outra forma. Uma ação boa é a ação normal realizada pelo ser são, pelo ser normal. A Bíblia diria o homem inteiro, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era justo e íntegro. A ação normal e boa pela qual o ser normal e equilibrado se exprime é oposta à ação má. Esta é realizada por um ser dividido em força e sem santidade reais. É um pecado. Ponto final. Por outro lado, a divisão que Israel tinha do mundo se caracteriza por seu otimismo. A bondade foi vinculada à terra dos homens, habitação da luz e da vida. O Deus que a criou é seu sustentador
e má qualquer tentativa de pôr em perigo a vida do mundo criado por Deus e de ameaçar o livre desabrochar das forças da vida. O pecado, portanto, se define em relação a Deus, garantia da vida e do bem. Contudo, a vida e a morte, como o bem e o mal, não são considerados contrários, apesar de apenas uma realidade, na verdade, conta: a vida, a luz, o bem. A experiência obriga a admitir a existência de outras forças que se opõem a estas. São o pecado, o mal, a maldição, a morte. Quando o pecado se estabelece no interior de um homem ou de uma mulher, ali age como doença, deteriorando as forças da própria vida. Não. Na verdade, todo pecado provoca na ótica do israelita uma punição, pois importa que a ordem e a vida sejam mantidas, perseveradas ou preservadas. Em sua qualidade de guardião da vida, Deus se encarrega de punir. É Deus que pune, não é um homem. Ele o faz enviando adversidades, catástrofes cósmicas, militares, doenças, morte. Esta ideia conduziu a outra, que toda adversidade é consequência do pecado. Os dramas que marcaram a história de Israel explicam o lugar sempre maior que o sentimento de pecado, na verdade, ele tomou. A natureza do pecado de Adão, que nós, na verdade, muitas vezes dissemos, mas como é que esse Deus é? Depois, sempre suscitou numerosos debates e numerosas discussões. Somos perguntados sobre o que havia sob a imagem do jardim do Éden, da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O relato de Gênesis capítulo 3 certamente é uma parábola. Ele ensina que, levantando a mão para o fruto proibido, o homem transgrediu uma ordem de Deus e cometeu um pecado. Se, como eu o creio, conhecer o bem e o mal, vem a ser senhor do bem e do mal, o que está implícito no sentido hebraico de conhecer. O conhecimento do bem e do mal pode significar ser como Deus. O pecado do homem, pois, consistiu em querer tornar-se igual a Deus, privilégio único que ainda lhe falta. Na verdade, o homem não foi criado imortal. Ele deveria tornar a terra
donde foi tirado, mas sua condição terrestre estaria suspensa durante todo o tempo em que soubesse permanecer perto da árvore da vida. O pecado nos separa de Deus, o pecado faz-nos mal a todos. É necessário, sim, que confessemos o nosso pecado, porque se, na verdade, o texto que nós lemos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O segundo texto que nós não lemos diz, portanto, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, estamos condenados se não apelarmos à misericórdia, à graça, ao amor, à piedade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe com a sua cruz. Nós estamos perdidos. Não temos solução nenhuma. É a altura de nós, já que muitas vezes nós temos a tendência do primeiro pecado no jardim, em querermos conhecer o bem e o mal, coisa que só pertence a Deus, não pertence ao homem. E o homem, ao ouvir isso, na verdade, o homem desobedeceu nosso Deus e nosso Pai. Pecadores foram nossos pais, pecadores somos nós, pecadores o nosso Pai são os nossos filhos. Venha nos dar, Senhor, o conhecimento perfeito, para que nós andemos por Ele, não conforme o mundo quer que nós andemos. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Guia-nos pelo caminho eterno. E agora, a graça sempiterna de Deus Pai, Filho e Espírito Santo habite em nós desde agora e para todo sempre. Amém.